Que a paz do Senhor Jesus seja com você, meu amigo e irmão em Cristo. Que Deus o abençoe e te guarde. E que você seja um estudante, um pesquisador da palavra de Deus. E busque compreender que Deus espera do seu povo que eles sejam sábios. Hoje o Deus da vida, o Deus da luz, o Deus da verdade, tem verdade a dar a seu povo. É preciso que nós aprendamos, através dos estudos das Escrituras Sagradas, saber discernir entre o certo e o errado. Por isso o Senhor Jesus censurou o seu povo religioso quando ele veio no primeiro advento. Ele encontrou um povo envolvido em trevas e não na luz, porque rejeitaram o estudo da Bíblia Sagrada. Salmo 119, verso 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu rejeito estudar a Bíblia, eu deixo de aprender as verdades do Senhor. É importante entendermos isso. E Cristo disse ainda, quando ele veio no primeiro advento, encontrou o povo numa cegueira tão grande espiritualmente, que os homens não examinavam a Bíblia. Por isso Jesus disse, examinar as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna. E são essas que de mim testificam. São João 5,39. No livro de Mateus, capítulo 22, verso 29, o Senhor Jesus disse, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. É importante, nesses últimos dias, ter um povo bem informado. Em tudo você deve conhecer. O povo que serve ao Senhor lhes é cabeça e não cauda. É um povo que tem luz e entendimento em todas as áreas. Ele é preciso ter esse conhecimento, porque Deus chamou o seu povo para ser luz. Como você pode iluminar as pessoas se você não tem conhecimento do que você está pregando ou falando? Como você pode apresentar o caminho do céu quando você nem sequer conhece o caminho que conduz ao céu? Você sabe qual é o caminho que conduz ao céu? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não busca conhecer quem é o Senhor Jesus, se você não estudar a vida de Cristo, a verdade que Cristo tem a dar a seu povo, você nunca vai saber o caminho que conduz à vida eterna. E quem segue Cristo, segue a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas. Então é preciso conhecermos, é preciso ter conhecimento. O povo de Deus precisa ter entendimento. O povo de Deus não é um povo de mente tardia, mas um povo que consegue enxergar o futuro antes que ele chegue. É um povo que tem luz e entendimento dentro da palavra de Deus. Quando nós notamos a história de Daniel e seus companheiros que foi levado para a Babilônia, o rei Nabucodonosor separou as pessoas, os príncipes de todas as nações, para ser seus conselheiros. E agora aqueles príncipes seriam educados dentro de toda a arte, todo o conhecimento que existisse em Babilônia, para saber orientar e aconselhar o rei. Daniel e seus amigos não quis contaminar-se com as iguarias, com os alimentos que era trazido ao rei. Eles preferiram obedecer à sua fé, sua crença, e não colocar em sua boca nada que era imundo. Ele buscou conhecer a vontade de Deus e obedecer a Deus. E pediu ao responsável por ele 10 dias que desse a ele cereais, alimentos naturais, e durante 10 dias veria a diferença entre eles e aqueles que comeria das iguarias do rei. Que havia ali a comida do rei, até alimento adorado aos ídolos, porque a Babilônia era a capital da idolatria. Mas diz a Bíblia Sagrada que em que condições foi apresentado Daniel aos seus amigos? Qual era o grau de entendimento e sabedoria que eles tinham? Nota o que diz a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, verso 20. O rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos, adivinhos que havia em todo o seu reino. Isso em todos os assuntos e matérias referente ao saber
ao discernimento sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Você nota que em tudo eles tinham resposta. Aí vem uma pergunta hoje: o cristão ele tem que entender de tudo? Tem sim. Como ele pode auxiliar alguém que está no engano se não tem conhecimento? O cristão tem que ter todo o conhecimento que precisa, porque a Bíblia, de fato, ela é luz para os nossos pés. Ela é lâmpada para o nosso caminho. Ao estudar a Bíblia, você tem conhecimento em todas as áreas. Você tem conhecimento na ciência, você tem conhecimento em tecnologia, você tem conhecimento em tudo, porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus da sabedoria. Ele concede sabedoria àqueles que buscam. Olha bem o que Deus fez com José no Egito. Deus colocou José abaixo de Faraó. Mas a sabedoria de José foi tão grande que ele fez todos os meios de preparar para os 7 anos de fartura e para os 7 anos de escassez que haveria no Egito. São sabedorias que vêm do alto, são sabedorias que vêm do Senhor. Deus deu entendimento a eles. Quando Deus derramou seu Espírito Santo sobre os discípulos no dia de Pentecostes, eles falaram vários idiomas, várias línguas de nações. E o povo admirou, diz: como pode esses galileus falar tão claramente a nossa língua materna? O Senhor dá sabedoria ao seu povo. Então o povo de Deus tem que ter conhecimento. O povo de Deus tem que saber o que está acontecendo por detrás da nova ordem mundial. O povo de Deus tem que saber, ter conhecimento sobre tratamentos naturais. Ter conhecimento sobre maneira de se prevenir, de se preparar para o que está para acontecer. Essa é a condição que o povo de Deus tem que ter. É um povo bem informado, um povo que busca sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto. Mas como posso adquirir sabedoria? O próprio Deus nos responde. Você quer ser sábio? Obedeça os mandamentos de Deus. Quem obedece os mandamentos de Deus é um povo sábio. É um povo que tem conhecimento e entendimento. Mas o que rejeita a lei do Senhor perecerá. Por isso aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 13 e 14, diz o Senhor: o Senhor fará de ti cabeça das nações, e não cauda, se obedeceres aos mandamentos de Yahvé, o teu Deus, que nesse dia te ordeno, para que os guarda, cumprir, sendo assim, estareis sempre por cima e nunca por baixo. Portanto, não te desviará nem para a direita e nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, assim, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhe culto. É importante entendermos que os que quiserem servir ao Senhor, obedecer à santa lei de Deus, deve sempre permanecer fiel ao Senhor, aos seus mandamentos. É tão claro que na primeira carta de João, capítulo 2, verso 3 e 4, diz que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os mandamentos, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, como o povo quer ser sábio se desobedece a Deus? O povo de Deus tem que ter discernimento, tem que ter entendimento, tem que ter conhecimento de tudo que a Bíblia tem para nos revelar. As profecias estão diante de nossos olhos. Deus nos avisa com antecedência para que você não pereça e que você possa iluminar outros a preparar para o conflito que está diante de nós. O grande mal do professo povo de Deus que tem a incumbência, a responsabilidade de ser o que no mundo? Diz no livro de Mateus, capítulo 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Se você tem a responsabilidade de iluminar aqueles que estão em trevas, então você tem que ter conhecimento e entendimento para que as pessoas compreendam aonde encontrar a luz. A luz está na palavra de Deus,
que ele é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. E diz que a vida daquele que teme ao Senhor e guarda seus mandamentos, diz Provérbios 4,18 assim. Entretanto, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. É assim a vida do justo. Por que a vida dele é justa? Porque obedece os mandamentos do Senhor. Ele respeita os ensinos contidos nas Sagradas Escrituras. Ele não acrescenta, ele também não diminui. Ele aceita as normas estabelecidas pelo Eterno, obedecendo assim todos os ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. É tão claro essa responsabilidade que no livro de Romanos diz que ao povo de Deus foi dada essa incumbência. Diz assim: tu que estás certo que foi chamado para ser guia de cego, luz para os que estão na escuridão. Quando Jesus deu essa responsabilidade aos seus discípulos, Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é luz, é verdade. O Evangelho traz esclarecimento, entendimento. Por que o mundo tem ódio da palavra de Deus? Porque ela dá discernimento aos simples. Ela dá luz aos simples. As pessoas mais humildes, mais simples que seja, se ele estuda a Bíblia, ele torna a pessoa sábia. Ele tem entendimento e conhecimento, porque o conhecimento que vem não está no homem, mas vem do Eterno, vem de Deus. E Deus tem prazer de dar conhecimento a seus servos. Deus deu 10 vezes mais sabedoria a Daniel e seus companheiros. Deus deu discernimento a José para governar o império egípcio. Deus deu sabedoria e discernimento a Moisés. Assim Deus tem dado ao seu povo conhecimento para esses dias finais. E é preciso que cada um entenda e compreenda o seu dever como cristão, de estudar a Bíblia e de ter conhecimento em todas as áreas. Quando um cristão diz, essa área não me interessa eu saber, eu não preciso saber sobre o que está acontecendo no mundo. Ele precisa conhecer, porque se ele não sabe o que está acontecendo no mundo, como ele vai informar do perigo que está sendo armado para você amanhã? Meu povo perece por falta de conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento. É preciso ter entendimento, conhecimento dentro da palavra de Deus. É preciso nós sermos examinadores das Escrituras. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus, disse o Senhor Jesus Cristo. E a pura verdade. É tão claro isso que no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 15, nota o que diz a Sagrada Escritura referente ao seu povo. Para que vós torneis puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpável, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grande astro no universo. Você observou como você tem que viver nesse mundo? Você tem que ser a luz do mundo. Você tem que agir como um cidadão do céu, como um astro que ilumina os lugares escuros. Você não pode ser enganado pela grande mentira que tem sido pregado por um falso evangelho. Há um falso Cristo sendo pregado ao mundo. E você deve seguir o Cristo, o verdadeiro. Pois Jesus disse que haveria muitos falsos profetas, falsos cristos. Quem você está seguindo? Se você não estuda a Bíblia, você está seguindo um falso Cristo. Há um falso ensinamento envolvendo as religiões, as igrejas, porque deixam de examinar as Escrituras para confiar em fábulas e conversas de homens. E eu digo a você, do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, a você: não creia no homem, pois o próprio livro de Jeremias, capítulo 17, 5, diz: maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor.
Vai às Escrituras, estude a Bíblia por amor de Cristo. Pesquise a palavra de Deus, que é o seu dever e sua obrigação. Não seja enganado. Eu peço que nem creia ou confie na minha pessoa, mas antes examinar as Escrituras se o que está sendo dito está de acordo com a palavra de Deus. Que não seja a palavra minha de homens, mas sim a palavra do Senhor que tem que ser exaltada e engrandecida diante de todos nós. É preciso que nós compreendamos isso. E por isso que nos últimos dias terá apenas um grupo de pessoas, sinceros e verdadeiros, que hão de andar com Cristo por onde Cristo for, e é chamado remanescente. Embora que o povo de Israel seja como a areia do mar, mas será salvo apenas o remanescente. O resto tudo vai perecer. E quem quer fazer parte do remanescente tem que aprender uma coisa: siga Cristo. E como você vai seguir a Cristo? Estudando a sua palavra, aprendendo dentro das Escrituras Sagradas a verdade para o tempo presente. Por isso aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, o 4 e o 5 nos diz assim: Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, junto a ele os 144.000, que ostentava escrito em sua fronte o nome dele e de seu Pai. Nota que esse povo tem tão grande conhecimento que está na fronte desse povo o nome de Cristo e o nome do Pai, porque ele se identifica com o reino do céu. É um povo que tem conhecimento, que tem entendimento dentro da palavra de Deus, da sua santa lei. Um povo que tem prazer em examinar as Escrituras, que cuida de ter nela a vida eterna, e são ela que testifica de Cristo. No versículo 4 diz: Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens, são os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos. Foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Quem são esse povo? Aqueles que conhecem Cristo, não se contaminaram com ensino ou filosofias de igrejas ou de religiões, mas eles discerniram o conhecimento pela palavra de Deus e compreenderam o que é verdade para não ser enganado por Satanás. A Bíblia Sagrada diz no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 8 em diante, diz que Satanás engana o mundo inteiro. E diz, se possível, enganaria até os escolhidos. Por que não conseguiram enganar os escolhidos? Porque os escolhidos buscaram nas Escrituras a luz e lâmpada que ela é, para não ser enganado. Então, se você, meu amigo irmão, minha amiga irmã, quer seguir, quer fazer parte do reino do céu, estude a Bíblia, examine a palavra de Deus, conheça a vontade do Eterno, obedeça à vontade do Senhor, obedeça aos seus mandamentos, que esse é o dever de todo homem. Esse é o dever de todo homem, obedecer os mandamentos de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que eu não vim abolir a lei, mas cumprir. Cumprir a lei não deixa ela de existir. Então Jesus não aboliu, não destruiu a lei. A lei é o próprio caráter de Deus. A lei é tão perfeita que ela refrigera a alma, traz paz ao coração do homem. E esses 144.000 são íntegros, são tementes ao Senhor. E diz mais, diz que ele não se contaminou com mulher. Mulher aqui se refere a igrejas. Dentro da simbologia, dentro da Bíblia Sagrada, a igreja é chamada de mulher. Por isso é chamada noiva de Cristo. E chamada também a igreja apostata, também tem igreja apostata. A grande meretriz, a mãe de todas as prostitutas. Então, esse povo, esses fiéis, não se contaminou com a filosofia ou ensinamento das denominações religiosas. A sua base era apenas as Escrituras, nada mais do que as Escrituras. Esse é o dever. E tem algo importante, diz que mentira alguma foi encontrada em seus lábios, portanto são irrepreensíveis. Eles examinaram as Escrituras, viram a verdade, abraçaram a verdade e não foram enganados pelas mentiras criadas pela ideia dos homens. Pare e pense nisso.
Você quer ser um herdeiro de Cristo? Então segue a Cristo. Obedeça a sua palavra. Lembra do que Jesus disse ao príncipe rico, quando o príncipe rico perguntou: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Qual foi a regra que Jesus apresentou a ele? Disse: guarda os mandamentos. Essa é a norma para alguém que quiser herdar a vida eterna. Quando eu guardo os mandamentos, eu sigo a Cristo. Se eu não guardo os mandamentos, eu não sigo Cristo. Por isso, a primeira carta de João deixa bem claro, diz que aquele que diz que conhece Deus e não guarda os mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Quer ter conhecimento? Vai às Escrituras. Estude, obedeça a palavra de Deus. Não diminua e também não acrescente aquilo que nela não está escrito. Respeite a palavra do Senhor. É um dever seu como cristão. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus que habita nas alturas do céu. Grato sou pela tua bondade e pela tua misericórdia. Pelo teu imenso amor, Senhor, concedido a toda a humanidade quando enviaste ao mundo o teu Filho amado. E deixaste a tua palavra como lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos, ó Senhor, tenha misericórdia. Perdoa, Senhor Deus, as faltas deste homem pecador que eu sou. Mas me ajuda, Senhor, sempre a falar e a defender tua palavra. Peço que tenha misericórdia de todos nós, todos os nossos amigos e irmãos, Senhor, que ouvem esse áudio. Que eles e suas famílias busquem refugiar em Ti e ouvir Tua palavra, examinando as Escrituras. Senhor, salve minha família, meus filhos, minha esposa, todos meus amigos e irmãos, Senhor, tenhas misericórdia. Ajuda-nos a se preparar para o grande conflito que está diante de nós. Não deixa que haja em nós engano e não deixa nós sermos também enganadores. Mas faz, Senhor, que nós sejamos de fato a luz do mundo, o sal da terra. Nos abençoe e nos guarde, por amor do Teu santo nome, do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu amigo e irmão, se esse estudo teve alguma importância ou valor para você, compartilhe. Que Deus te abençoe e te guarde.